fazer, a mulher fazer, ela faz melhor do que ele. Então o Hulk ele consegue lançar uma rocha numa certa distância, a She-Hulk sem tanto esforço joga a rocha muito mais além. A intenção do filme com isso é tentar demonstrar que a mulher é capaz de fazer as mesmas coisas que um homem e fazer ainda melhor e ainda mais do que um homem. É um sonho da mulher ser mais forte do que um homem. Arlene, se ela sentar numa mesa e fazer uma queda de braço comigo, ela vai perder. Se ela tentar 100 vezes, ela vai perder 100 vezes. Ela não tem a estrutura corpórea que eu tenho, por ser homem. Mas o mundo ele está forçando as mulheres a tentarem fazer isso. Nessa tentativa nós temos acumulado, as mulheres têm acumulado doenças, têm acumulado problemas de infertilidade, têm acumulado problemas de administração de suas responsabilidades durante o dia. As mulheres elas reclamam por não quererem cumprir o seu papel, porque elas querem cumprir o papel dos homens. Não necessariamente querem, mas estão sendo treinadas para a sociedade para querer isso. Eu não sei se você entende os princípios de marketing e propaganda. O propósito dessa ciência é fazer você querer comprar uma coisa que você não sabia que precisava ou realmente não precisava. O trabalho do marketing e propaganda é você comprar uma televisão que você não tinha em mente. Então, quando você chega numa loja e vê uma placa lá, amarela, pintada de vermelho, com cores vivas e apaixonantes, com a palavra promoção, você começa a pensar em comprar uma coisa que você não estava querendo comprar. Essa é a ciência da publicidade, essa é a ciência da propaganda. E hoje existe um marketing de massa, um marketing de grande escala, em todo o mundo, querendo criar uma filosofia que as mulheres vão ser mais felizes se elas cumprirem o papel dos homens. E se elas provarem para os homens que elas conseguem fazer isso melhor do que eles. É a mesma coisa de você tentar pegar a Ferrari e colocar na fazenda. Pode até dar um prazer no começo, mas depois a Ferrari vai ficar só o bagaço. E assim as mulheres ficarão. Existe uma crise, e essa crise, é porque esse padrão do mundo é contrário ao padrão de Deus. Quem é a mulher na opinião de Deus? Gênesis 1:27 diz que Deus criou não só homem, mas criou uma mulher também. Ou seja, Ele criou duas coisas que são diferentes, que possuem diferenças. Homem e mulher os criou. Vamos ler aqui, Gênesis capítulo 2, versículo 18 a 23, e entender um pouco sobre isso. Se você não conseguir ler aqui na parede, você abre a sua Bíblia. Eu normalmente prefiro abrir a Bíblia. Então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como ele lhe chamaria. O nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. Disse o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. O que esse texto ensina sobre a mulher? Primeira coisa que esse texto ensina está no versículo 18. Quando Deus terminou de criar a terra, criou o homem, deu as responsabilidades para o homem. A declaração de Deus no versículo 18 é: não é bom que o homem esteja só. Então a primeira coisa que eu aprendo sobre a mulher é: a mulher foi criada para o homem. A mulher foi criada para o homem. Não precisa me responder. Você, mulher, está sentindo um senso de desvalorização agora? Está soando no teu coração que você é menos importante?
porque você não existe porque simplesmente Deus queria que você existisse, mas você existe por causa do homem. Causa isso dor. Se você está sentindo isso, isso é um reflexo natural da maneira como a sociedade diz que nós devemos pensar sobre nós mesmos, tanto homem como mulher. A vida é centrada no ego, no homem, e a gente acha que o nosso ego satisfeito é isso que nos faz feliz. Mas se você pensar como isso é danoso, como isso é resultado de pecado, ou se você não conseguir perceber, observe Jesus Cristo em Filipenses capítulo 2. Ele não se apegou ao fato de ser Deus. É o mesmo sentimento que nós devemos ter, de acordo com Filipenses 2,5. Ele não se apegou ao fato de ser Deus, pelo contrário, esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma humana, e como homem adotou a postura de servo. Sendo servo, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o glorificou. Essa sequência, essa sequência de Filipenses 2. Jesus é Deus, ele não se apega ao fato de ser Deus, mas esvazia-se a si mesmo, assume uma forma mais simples de ser, torna-se servo daqueles que ele criou, e como servo é obediente até a morte, e morte de cruz. O Senhor Jesus está disposto a morrer para ser servo. Quando a mulher sabe que ela foi criada por causa do homem, ela foi criada com um papel exatamente igual ao de Jesus. Jesus não ficou triste por causa disso, não se apegou à glória que ele tinha como Deus, mas se esvaziou de si mesmo. Quando a mulher entende que ela foi criada por causa do homem e ela assume essa posição, então ela assume a mesma posição de Jesus. Ela não vai ser glorificada necessariamente pelos homens, mas assim como Jesus, ela vai ser glorificada por Deus. Daí porque ser criada por causa de uma outra pessoa, por causa de alguém, não torna você inferior. Pelo contrário, é exatamente o ponto em que Deus coloca alguém para colocá-lo depois em posição de glória. A mulher foi criada para o homem. Então, você que é mulher deve pensar assim: como eu posso ser bênção na vida de um homem? E não estou pensando apenas no marido. Eu estou pensando na vida do seu pastor, eu estou pensando na vida do seu pai, eu estou pensando na vida do seu professor, sempre, em qualquer lugar. Eu estou pensando que os jovens saíram juntos, os jovens da igreja, eles não têm nenhum comprometimento entre si, em termos de relacionamento de namoro, de noivado, de casamento, não tem, são só irmãos na fé. E as mulheres, as moças estão junto com os rapazes. O que é natural é que os rapazes assumam o papel de homens ali e que as mulheres ocupem o papel de mulheres. E a preocupação de uma jovem naquela hora é: o que eu estou percebendo que algum rapaz aqui está precisando? Eu vou auxiliá-lo nisso, eu vou ajudá-lo nisso. Eu estou percebendo que aquele rapaz está com uma certa dificuldade de saber onde vai sentar. Então, eu, como uma mulher que auxilio homens, eu digo: olha, tem uma vaga ali. Quando eu faço isso, quando as mulheres fazem isso, elas estão cumprindo o papel de auxiliadoras dos homens. Elas socorrem os homens. Elas socorrem os homens. Então, viver em função de ajudar os homens. Vou falar sobre isso depois. Depois que formou da terra todos os animais do campo, de todas as aves do céu. Antes disso, como o homem estava só, no versículo 18, Deus toma a decisão. A solução para um homem que está só é ter alguém que o auxilie e o corresponda. A palavra auxilie aqui é a palavra hebraica ezer. Essa palavra ezer é a mesma palavra que faz referência a Deus. Lembra daquele versículo do Salmo? Eu olho para o monte, de onde virá o meu socorro? A palavra socorro no Salmo é a palavra ezer, a mesma palavra aqui que é dita sobre qual é a qualificação da mulher que precisará complementar o homem. Então vai ter que ser uma mulher ajudadora, uma mulher que gosta de socorrer, uma mulher que gosta de amparar, uma mulher que... Entenda bem, queridos,
Imagine um lar perfeito em que o homem cumpre o seu papel de ser viril, de ser forte, de ser firme, de tomar boas decisões, de na hora de um conflito poder dizer: é assim que nós vamos fazer. E que tem uma mulher que cumpre o seu papel de quem socorre, de quem ampara, de quem acolhe. Se o coração do filho estiver atribulado, para onde o filho vai correr? Para a mulher. Se o filho precisa tomar uma decisão muito complicada, para onde ele vai correr? Para o pai. Mas é bom que tenha o pai que o ajuda a ser forte e ter uma mãe que o acolhe, que tenha um colo, para que o seu coração seja amparado e fortalecido. Deus consegue fazer as duas coisas. Deus consegue ser ao mesmo tempo o guarda de Israel e o Ezer de Israel. Ele consegue ser. Mas para que nós pudéssemos refletir a imagem de Deus, é necessário que homem e mulher se casem, cada um cumprindo o seu papel. Assim, uma mulher é uma pessoa que ajuda um homem. Essa é a outra ideia de quem é mulher para Deus. Mas precisa ser alguém, aliás, nesse sentido, estou lembrando do tempo. Essa mulher não só vai ajudar o homem, mas essa mulher precisa ser também diferente de um homem. Porque se um homem, ele tem atributos e uma estrutura própria que lhe permite atender e acudir necessidades específicas da sociedade de uma família, a mulher tem outras características que são próprias para ela. Deixe-me dizer uma coisa: você precisa sustentar uma taça de cristal. O que você vai preferir? Usar uma escavadeira ou usar uma bandeja? Obviamente, você vai usar a bandeja. Ela dá uma estabilidade melhor e é mais fácil para você sustentar um vaso de cristal delicado com ela. Agora você precisa levantar uma rocha. Você vai usar uma bandeja ou uma escavadeira? Você está entendendo a lógica que eu estou usando? O problema aqui é que Deus construiu o homem com uma estrutura própria para cuidar do jardim, para cultivar o jardim, para proteger o jardim, mas ele precisava de alguém que complementasse, porque aquele homem, a estrutura dele não serviria para questões um tanto mais delicadas. E essa pessoa tinha que complementar ele, tinha que se encaixar nele. A palavra complementar que aparece aqui, eu não vou poder explicar detalhadamente, respeitando o público, porque ela tem um teor, digamos, não obsceno, mas um teor próprio de um relacionamento sexual. Esse complemento que um homem teria para com a mulher, ele tanto tem o sentido físico como o sentido funcional. Se você imaginar o sentido físico, você também vai imaginar o sentido funcional da mulher. Ela complementa o homem. E de fato, quando o homem e mulher na sociedade, na família, cumprem o seu papel, um guarda o outro e um sustenta o outro. É assim que vai funcionar. Deus, ele quando cria a mulher, então ele diz: olha, você não só vai ser uma auxiliadora dele, mas você vai ser uma auxiliadora perfeita, porque você vai ser alguém que vai complementar o que falta nele, e vocês dois juntos serão uma máquina mortífera, porque vocês vão conseguir cumprir os papéis, vocês vão cumprir e atender as necessidades muito mais do que cada um separado poderia fazer. Agora você percebe porque o que a sociedade está tentando ensinar para você detona tudo? Porque se o homem ele tem uma estrutura própria que resolve certos tipos de problema, e a mulher tem uma estrutura própria que resolve outros tipos de problema, e que quando os dois se complementam, eles conseguem resolver problemas ainda muito maiores. Se a parte que é para complementar começa a assumir o mesmo formato da primeira, não vai ter encaixe. E desde que começou esse movimento na década de 60, por essa perspectiva de mulheres se tornarem iguais aos homens, o número de divórcios aumentou.
E por que o divórcio aumentou? Porque o casamento ele tem por finalidade fazer essa complementação. E se os dois não conseguem se complementar, porque um está tentando ser igual ao outro, então vão terminar perdendo o sentido de estar juntos e vão querer se separar. O divórcio aumentou justamente porque as pessoas se afastaram do plano de Deus. No final das contas, a responsabilidade continua sendo do homem, mas a mulher precisa complementá-lo. Agora, para complementar, precisa ser alguém igual a ele. E a palavra que aparece aqui é a palavra semelhante. E de onde ela vem, e como eu percebo essa semelhança da mulher em relação ao homem? Na narrativa. A narrativa diz que quando Deus disse que ia procurar alguém que fosse auxiliadora e complementadora, Ele imediatamente cria uma mulher. Digam não. Não, isso. Ele não cria uma mulher. Ele ensina Adão a desejar uma mulher. E como é que ele vai ensinar Adão a desejar uma mulher igual a ele? Ele vai trazer todos os animais que ele criou e vai colocar na frente dele. E ele vai fazer passar na frente dele um casal de cada espécie, a fim de que o homem dê nome. A fim de que o homem dê nome. Isso não é verdade na nossa cultura, mas você precisa levar sua cabeça para a cultura de Israel. Lá na cultura de Israel, quem dá nome é quem tem autoridade. Então, quem dava o nome para os filhos eram os pais. Você vai lembrar de um episódio em que a esposa de Jacó, Raquel, está sentindo muitas dores para ter o último filho que ela vai ter na vida. Porque logo depois que Benjamim nascer, ela vai morrer. E naquela hora que Benjamim nasce, ela sussurra para a parteira: o nome dele será Benoni, filho de dor. E a mãe disse isso para a parteira, mas o nome dele não ficou o nome que a mãe disse, ficou o nome que o pai falou. Porque Jacó, sabendo disso, negativo, o nome dele não vai ser Benoni, o nome dele vai ser Benjamim. Quando Isabel ficou grávida, Zacarias ouviu do Senhor: só o que vai nascer, ele vai abrir o caminho para a vinda de Jesus Cristo. O nome dele, você vai chamar ele de João. Ele ficou mudo durante a gravidez. E como ele ficou mudo durante a gravidez, quem é que as pessoas procuraram para saber qual o nome que seria dado? Precisava ser dito o nome para o dia da circuncisão. Então qual nome seria dado? A Isabel disse: eu não posso dizer para vocês o nome. Quem vai dizer o nome é Zacarias, que ele é que era o líder da casa. O líder dá o nome. Quando Deus derruba Jacó no vale de Jaboque, Deus diz assim: seu nome não será mais Jacó, vai ser Israel. E aí Israel disse: e qual é o seu? Vira para o anjo: esse qual é o seu? Esse: por que cargas d'água que você quer saber qual é o meu nome? Eu derrubei você. Você não pergunta qual é o meu nome. Eu é que mudo o seu nome. Porque eu tenho autoridade sobre você. Quando Deus traz todos os animais na frente de Jacó, Deus tinha dito para Adão lá atrás: eu estou criando você a minha imagem, e vou abençoar você, e você vai dominar, governar sobre todos os animais. Então ele está dando nome aos animais agora. E aí, quando ele passa todos os animais, o texto diz que ele não encontrou uma pessoa, ou algum deles, que pudesse lhe auxiliar e lhe corresponder. O final do versículo 20. Não foi encontrado alguém que lhe auxiliasse e correspondesse. Aí então Deus, o Senhor, faz o Adão dormir, e enquanto ele dormia, tirou-lhe uma de suas costelas. Muito mais do que sair pesquisando para saber se os homens têm uma costela a menos do que as mulheres, a intenção do texto aqui é dizer o seguinte: Deus fez um ser com o mesmo DNA de outro que já existia. Deus criou. A palavra criar não pode ser dada a todos os homens. Só existem dois seres na terra, seres humanos na terra, que de fato foram criados por Deus: Adão e Eva. Todos os demais foram concebidos
a partir de relacionamento sexual, concepção. Mas Adão e Eva foram criados. A diferença é que Adão foi criado do pó da terra e Eva foi criada a partir de Adão. A matéria-prima de Adão é o pó, a matéria-prima de Eva é o homem. Fechou com você? Acompanhou isso aí? Então, o que nós temos aqui é o Senhor dizendo o seguinte: essa que vai ser, que vai socorrer você e que vai complementar você, ela é essencialmente igual a você. Ela tem a mesma natureza que você, ela tem o mesmo valor para você. Em Gálatas o apóstolo Paulo vai dizer: não existe homem nem mulher, todos vocês são iguais diante de Deus, porém com funções diferentes, porque a mulher vai auxiliar e complementar. Agora note um detalhe, aqui tem uma cena de casamento, eu não sei se vocês conseguem perceber isso. Dá para ver o casamento aí? Versículo 22. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher e... foi que Deus fez? No final do versículo 22, levou a ele. Consegue ver a cena de casamento aqui? O Adãozão lá no altar, e Deus aqui pega a Eva no braço e vai levando Eva até o altar para entregar para Adão. Volta no versículo 19. Como foi que os animais chegaram onde Adão estava? Já com o versículo 19. Deus trouxe os animais até Adão, a fim de que Adão desse nome a eles, não foi? Agora olha para o versículo 22. Deus leva a mulher até Adão. Quando Adão vê a mulher... Gente, no versículo 23 tem um sinal hebraico que não tem como traduzir. É um gutural, é um som gutural, é um som aspirado. É alguma coisa assim como... Quando Adão viu aquele monumento do lado dele, ele disse: uau, essa sim é melhor do que uma macaca, é melhor do que uma cutia, é melhor do que uma vaca. Essa sim, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. O que ele diz em seguida? Vou chamá-la, eu vou dar o nome a ela. Ela vai ser chamada de mulher, porque do homem foi tomada. Eis o momento de sabedoria de Adão. Eu tenho autoridade sobre a vida dela, mas ela é alguém que eu admiro e amo, e ela é igual a mim. Sábio é o homem que consegue identificar essa posição sublime que uma mulher tem dentro do lar. Os homens, quando vêm para a igreja, vêm tudo mulambento, não é? Se depender deles, eles pegam a primeira camisa que acham no guarda-roupa, vestem a mesma calça. E se ele vestir a mesma roupa de domingo passado? Tem problema nenhum. As irmãs não são desse jeito, né? Ah, meu pai do céu, amor, essa aqui está boa já. Não, quando você vestiu a 15º vestido, já estava bom. Eu quero fazer um asterisco: a minha esposa se apronta no mesmo tempo que eu. Então ela fica pronta em 10 minutos. Se você quiser aprender a mágica, fala com ela depois. Os seus maridos vão ficar felizes. Apesar de ser essencialmente igual, homem e mulher têm funções diferentes, elas precisam ser obedecidas. No jardim do Éden, o ambiente de convívio da mulher era de amor e cooperação. Agora vocês vão perceber como Gênesis é um livro precioso, e particularmente por que eu amo tanto esses 4 primeiros capítulos de Gênesis. Aqui não tem cultura. Ninguém pode dizer assim: o que aconteceu aqui foi influência cultural porque não tinha sociedade ainda. Ninguém pode dizer: isso aqui é porque o tempo... Não. Isso aqui é a vida humana pura e simples. Tanto nos dois primeiros, no capítulo 2, mostrando a situação ideal, como o capítulo 3 e 4, mostrando o pecado bagunçando tudo. Mas por isso esses 2 capítulos são muito importantes. Então, tudo era perfeito e eles combinavam. Porém,
embora o plano de Deus esteja perfeito, alguém achou que tinha uma ideia melhor. Alguém chamado C.A.O. Cão, que apesar do nome cão, apareceu na forma de uma serpente. E aí ele pegou a mulher. Eu estou com pena de não ter mais tempo, tanta coisa que eu queria dizer. Ele pegou a mulher e detonou a imagem de Deus que Deus tinha colocado nela. Impressionante como Satanás conseguiu detonar a imagem da mulher numa conversa. Porque Deus tinha dito para Adão: Adão, olha, come de tudo menos da árvore que está no meio do jardim. O cara que tem contentamento, ele olha para a frase inteira, para a declaração inteira. Quem não tem contentamento só olha para o final. Deus disse: vocês podem comer do fruto de todas as árvores que tem no jardim. Gente, isso é muita abundância. Você não dá conta de usufruir tudo aquilo que Deus está dando para você. Você só não pode comer de uma. Mas impressionante como a mulher se apega à única coisa que ela não podia ter. E isso só começa porque no versículo 1, Deus coloca a mulher com dúvidas. Olha como Deus fala, no versículo 1, Deus não, a serpente. Foi isso mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto da árvore do jardim. Vocês conseguem ver como é manipuladora essa serpente, como Satanás é maquiavélico, porque o jeito que ele faz a pergunta parece que é um desastre. Vem cá, eu soube que Deus disse que você não pode comer mais nada nessa vida. Vocês já viram isso sendo repetido em muitos dos filhos? O filho diz assim: mãe, eu posso comer chocolate? Aí você diz: não, filho, você não pode comer chocolate agora. Agora pronto, eu não posso comer mais nada. Já viram isso? A mãe só proibiu uma coisa, mas você perde tudo o que ele recebe, tudo o que é dado a ele, ele não consegue enxergar, e ele se prende a uma única coisa. E quando ele chegar lá no colégio, o que você acha que ele vai dizer para os coleguinhas do colégio? Lá em casa é terrível, minha mãe não deixa eu comer. E aqui é essa jogada que Satanás faz. E qual é a resposta da mulher? Foi versículo 2: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Aqui já estava errado. Por que essa declaração da mulher estava errada? O que estava faltando nessa frase? Essa frase não foi exatamente a frase que Deus deu. Deus não disse: você vai poder comer das árvores dos frutos das árvores do jardim. Ele não disse isso. Ele disse um pouco mais. Ele disse: você vai poder comer de todas. Como a mulher não consegue lembrar dessa palavra que salvaria ela do pecado? Todas. Todas. Ela não disse todas. Ela não foi capaz de dizer para a serpente, para o cão, que Deus tinha dado tudo para eles. Ela desdenhou da carrada de bênçãos que Deus havia derramado na vida dela. Ela desprezou. Ela tratou aquele monte de coisa que Deus tinha dado como se fosse uma coisa comum. Só que quando Deus falou para Adão, Ele não só disse do que Ele ia dar, mas Ele falou da punição que Ele daria se eles não obedecessem o princípio. O que foi que Ele disse? Qual foi a punição? Você vai comer de tudo, mas não vai comer da árvore que está no meio do conhecimento do bem e do mal, que está no meio do jardim. Porque no dia em que dele comeres, certamente morrerás. Eu estou no capítulo 2, isso é no capítulo 2. Certamente morrerás. Hebraico, língua hebraica. Ele está falando o seguinte: morrendo, morrerão. É assim que aparece lá, originalmente. É como se tivesse duas palavras repetindo que vocês vão morrer. Se fosse nordestino, vai dizer: vai morrer mesmo. Vai morrer mesmo. Se comer do fruto, vai morrer, morrendo. Quando a mulher vai dizer isso no versículo 3, agora do capítulo 3: mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. A mulher diminui o tamanho da punição. A mulher não fala para a serpente com a intensidade que Deus falou.
O que mostra que a mulher está se tornando menos prudente do que ela foi criada. Ela está agindo com menos sabedoria do que ela foi criada, com o propósito dela. Ela foi criada para ser contente com aquilo que Deus dá, com a abundância do que Deus dá, e foi chamada para ser sábia nas suas tomadas de decisões. Mas nesse momento Satanás convence que ela não precisa ser contente com o que tem, e nem precisa assumir os riscos e olhar para os riscos. E na verdade, o padrão da mulher Hulk é esse aí. O padrão da mulher Hulk é, com tudo que ela tem, ela não fica satisfeita. O padrão da mulher Hulk é, por mais que Deus aponte, isso é arriscado, ela não vai querer seguir. Ela vai assumir os riscos. Ela vai fazer assim. No versículo 4, a mulher diz, o Satanás dá o bote final. Como eu já consegui fazer com que ela desmerecesse todas as bênçãos de Deus, como eu já consegui fazer com que ela diminuísse, ela não enxergasse todo o risco de desobedecer o Senhor, agora eu posso dizer uma coisa que ela vai aceitar. E ele diz, certamente não morrerão. Nessa hora Satanás diz para a mulher, aquilo que Deus diz para você não é verdade. E a mulher acredita. No versículo 5, ele vai um pouco mais. Ele mostra que Deus é alguém desleal. Deus, ele não está apoiando ela. Deus não está junto dela. Deus não é suficiente para cuidar dela, porque Deus sabe que no dia que você comer disso aqui, os seus olhos vão se abrir e vocês serão como Deus, conhecedor do bem e do mal. Em outras palavras, você não vai mais precisar dele, você cuida da sua vida sozinha. O Senhor, ou Satanás, está detonando a mulher. A mulher está agora numa condição que quem manda na vida dela não é sabedoria, quem manda na vida dela é o coração. Ela está na frase de Hollywood, siga o seu coração. Porque agora no versículo 6, o que vai fazer ela tomar a decisão de comer da árvore, ou do fruto? É porque o fruto é agradável ao paladar, agradável aos olhos e agradável para obter discernimento. Então ela vai lá e come. Ela come por pura paixão. Ela come por puro desejo. Ela não come porque é sábio, simplesmente porque ela está com vontade de fazer. Ela vai lá e faz. E o pior, ela deveria ser ajudadora do homem para que o homem cumprisse a vontade de Deus. Ela deveria ajudar o homem a cumprir a vontade de Deus. Aí ela vai ajudar o homem a pecar contra Deus, porque ela come e dá para o seu marido. Existe um texto, a ferida de Atenas. Atenas é filha de Zeus, na mitologia grega. Ela é gerada não a partir de uma mãe, ela é a gerada do cérebro de Zeus. O cérebro é aberto, então ela sai de dentro do cérebro e ela se torna uma guerreira e símbolo e a deusa das guerras dos atenienses, não só dos gregos. E Atenas, ela desenvolve força, genialidade e independência. Ela diz, eu não preciso de homem. Espera aí, eu já vi essa frase em algum lugar. Eu não preciso, sou mulher, eu não preciso de homem. Lembrei, movimento feminista. Eles vão dizer exatamente o que Atenas dizia. Só que tem um momento na história, na mitologia grega, tem um momento na história dela que ela começa a sofrer, porque ela começa a dizer, por fora, eu sou uma mulher resolvida, eu sou uma mulher forte, eu sou uma mulher genial e eu sou uma mulher independente, mas por dentro eu estou ficando os cacos. Essa mesma crise de Atenas a gente percebe na vida das mulheres de hoje, das mulheres que estão tentando ocupar um papel que Deus não deu para elas. E obviamente elas vão sofrer, o coração vai ficar quebrado, elas vão, por dentro, elas vão definhar. E se você vai para Gênesis 3, versículo 13, Deus vai punir Eva. Agora veja como Deus pune Eva. No versículo 13, o Senhor Deus perguntou à mulher, que foi que você fez? Qual é a resposta da mulher? No versículo 13, a serpente me enganou. A serpente me enganou. Ela me fez acreditar em uma coisa diferente do que o Senhor ensinou para o meu marido.
E porque a serpente me enganou, eu caí. Você vai entender isso. Eu estudo as Escrituras do ponto de vista panorâmico. Então, a própria palavra de Deus explica a palavra de Deus. Um pouco mais à frente, Deus vai declarar a punição para a mulher. Então, se assim aconteceu, eu não disse que vocês, eu não coloquei em vocês a minha imagem para que vocês multiplicassem. Então, minha imagem seria multiplicada através de você, mulher. O homem teria relações com você, e de você sairia aquele que é a minha imagem. Você tinha um papel precioso de ver sair do seu próprio ventre alguém que é a imagem e semelhança de Deus. Eu não dei isso para você, para o homem, eu dei isso para você, mulher. Mas até esse ponto, esse momento de dar à luz seria um momento de pura glória. Até esse momento, dar à luz seria um momento de pura alegria, um senso de orgulho, de autossatisfação, porque eu estou gerando alguém à imagem do meu Deus. Mas a partir de agora, a gravidez, o parto vai gerar dor em você. Aquilo que deveria trazer lembrança de alegria vai ser misturado com sensações de extrema dor. Não só isso, o seu desejo será, a NVI diz, será para o seu marido. Só que a mesma frase na língua original, ela aparece no capítulo 4, num conselho que Deus dá para Caim. Ele diz assim: o pecado está à tua porta, ele será contra ti, cumpre a você dominá-lo. A mesma frase que está lá se referindo a Caim, aqui se refere à mulher. Daí porque me parece razoável pensar que o que Deus estava querendo dizer aqui era: o seu desejo será contra o seu marido, ou seja, você não terá mais o prazer de ser a sua auxiliadora e complementadora. Isso não será mais o seu prazer. Você vai tentar se levantar contra ele. O seu desejo será contra ele. E o pior, ele vai ter que lutar para dominar você. O ambiente que deveria ser o harmonioso do Jardim do Éden, agora vai ser uma briga entre vocês dois. Vai ser uma luta entre vocês dois. Consequência de quê? Porque você deixou que a serpente enganasse você. Existe uma consequência teológica, e na nossa igreja nós utilizamos isso. Repito, nossa igreja não é perfeita, nós não temos a última posição em relação a esse assunto, mas quando a gente vai para 1 Timóteo capítulo 2, vai dizer: eu não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre homem. Esse é um texto se referindo à posição da mulher dentro da igreja. Esteja, porém, em silêncio. E qual é o motivo? O porquê do versículo 13, do versículo 13 vai indicar a razão para isso. Por que tem que funcionar assim dentro da igreja? Porque a cultura da nossa época deve ser assim porque os homens são melhores do que as mulheres? A resposta: não é uma questão cultural, não é porque os homens são melhores do que as mulheres. O motivo é porque Adão foi formado primeiro do que Eva. O motivo é porque no plano original de Deus, a mulher é criada para o homem. A mulher, ela auxilia o homem no seu papel de governar sobre a terra. No versículo 14 diz o segundo motivo: Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que tendo sido enganada tornou-se transgressora. Como assim Deus diz que a mulher foi enganada e não o homem? Porque quem disse isso foi a própria Eva. Quando Deus encontrou com Eva lá no jardim, foi o que aconteceu, você comeu. Ele diz: a serpente me enganou. Isso foi ela mesma que disse. Então Deus diz: por essas duas razões, porque pelo meu plano original as mulheres auxiliam os homens, e porque a mulher foi enganada lá no jardim do Éden pela serpente, então quem vai cumprir esse papel de ter a autoridade de proteger a doutrina da igreja, o ensino da igreja, a pregação da igreja, devem ser os homens. Quando diz que é para a mulher ficar em silêncio, não quer dizer que ela vai ficar calada. Na verdade, Deus nem consegue fazer isso. Não. Foi carne pura agora aqui nessa parte. Eu acho que é porque está chegando o almoço.
Não é para a mulher ficar em silêncio. Não, a mulher deve falar, a mulher deve opinar, a mulher deve compartilhar aquilo que está pensando. Os homens precisam disso. A questão é que Deus está construindo simplesmente uma posição de autoridade sobre o ensino da igreja. Quem tem autoridade para dizer o que é certo e o que é errado nas escrituras são os homens. Parece que é isso que o texto está dizendo, e as duas razões que ele está apresentando estão aqui também no texto. Entretanto, diz o versículo 15, a mulher será salva, dando à luz filhos. A mulher será salva, não é que ela vai receber a salvação de ir para o céu porque ela vai ter filho, não. Porque senão toda mulher que tivesse um filho ia para o céu. E o que leva as pessoas a não irem não é o fato de não poder ter filho, mas o pecado. A salvação que o texto fala é da restauração da punição de Eva. Lembra que a Eva foi dada para o homem porque precisava multiplicar a imagem de Deus, e Deus disse, olha, vai sofrer, vai ter dor no parto, essa é a punição. No entanto, dessa punição haverá uma restauração. E como é que as mulheres estabelecem uma restauração do seu papel? É quando elas criam os seus filhos, mas com uma condição: elas criam os seus filhos permanecendo na fé, no amor e na santidade com bom senso, porque foi isso que faltou para Eva lá no jardim. Agora as mulheres provam que elas não são Eva. Como é que elas provam que não são Eva? Elas, quando têm filhos, criam seus filhos baseados em fé, em amor e em santidade e sabedoria. Quando elas fazem isso, elas estão restaurando naquele filho que está nascendo a imagem de Adão, está nascendo a imagem de Adão. Com o passar dos anos, vivendo com aquela mãe, a mãe vai ajudá-lo a ser a imagem de Deus. A mulher passa a ter um papel primordial na formação dos nossos filhos. Os nossos filhos serão a imagem de Deus de novo, pela atuação da mulher na vida delas. Agora, queridos, isso tem algumas implicações bem complicadas. O pecado colocou a mulher ajudadora contra o homem, é verdade. Foi um golpe duro, mas Deus está restaurando. E Deus está querendo restaurar a mulher, para que a mulher compreenda-se a si própria, semelhante a Deus. Semelhante ao homem. Pode passar o slide seguinte, por favor. Semelhante ao homem, que eu tenho que correr. A mulher agora está sendo restaurada na posição de ajudadora do homem. Ela vai ter que ajudar o homem, de complementadora do homem. E Deus ainda acrescenta uma coisa a mais ao Éden. Ela vai ser uma mulher, uma mãe, dedicada ao lar. Se você for para Tito capítulo 2, Paulo vai dizer assim para as mulheres que são mais maduras: cuidem das mulheres mais novas e ensinem-as a serem boas donas do lar. Na palavra não é dona, a palavra que tem lá é trabalhadoras do lar, ou oikoergomai, é a palavra grega que aparece lá, que significa alguém que trabalha em casa. Não quer dizer que a mulher não produz, não quer dizer que a mulher não tem renda, só está dizendo que o ambiente que a mulher produz é o ambiente do lar. E por quê? Porque a mulher trabalha ali, mas ela está de olho nos filhos que ela gerou para serem a imagem de Deus. Arlene ganhou dinheiro, já ganhou dinheiro fazendo bolsa, já ganhou dinheiro fazendo roupa, já ganhou dinheiro fazendo bijuteria, já ganhou dinheiro com um bocado de jeito, e casando com um marido bonito. Amém, glória a Deus, diga amém, minha filha. Olha aí. Mas Arlene, ela não faz mais questão de cair fora de casa para trabalhar. E você pode usar de sabedoria, porque existem algumas formas da mulher poder ter renda e ajudar, socorrer o marido em termos de renda, sem que ela tenha que abandonar o lar. Por exemplo, eu estou imaginando que meus filhos já estão em fase escolar e que meus filhos já estão indo para a escola no turno da manhã. E a mulher tem lá o seu consultório, ela vai pela manhã e vai lá atender seus pacientes. Quando volta, termina de atender os pacientes, pega os filhos na escola e traz eles para casa, e tarde e noite ela está com os filhos em casa. Pronto, resolvido. Mas tem um detalhe, e preciso dizer isso solenemente: mulheres, o mundo está dizendo que isso é o seu papel. Mentira. Você não precisa prover renda para o seu lar, deixa seu marido fazer isso. A minha esposa tem muito mais liberdade do que ela tinha quando os nossos filhos eram mais novos. E eu já disse para ela: todo o dinheiro que você ganhar é para você. Por quê? Faltou um amém assim mais grave, né? Amém.
Você vai ver essa mulher, amém. Esse dinheiro é para você. Mas e a nossa roupa, e a nossa comida, e a água, e a luz? Eu sou seu marido. E isso eu banco. Agora, mulher, sabe quando é que o cão vai conversar com você lá no seu jardim? Ele vai chegar para dizer para você: ó, diante disso, arrume a sua carreira profissional e caia fora. E largue os seus filhos em casa. Entregue o seu filho para babá. Entregue o seu filho para sua irmã. Entregue o seu filho para sua mãe. E deixa que elas cuidem. Você vai correr a sua carreira profissional. Aí, filhinha, o cão abraçou e agarrou você. A serpente está no seu gogó. Porque os seus filhos poderão ser a imagem de Deus, mas não é por causa de você. Deus vai ter que resgatar o pastor para fazer isso. Vai ter que resgatar o colega dele lá da igreja para fazer isso. Vai ter que resgatar o professor da escola bíblica dominical para fazer isso. Vai ser o líder do pequeno grupo que vai fazer isso. O líder da célula que vai fazer isso. Mas você não vai poder dizer: eu conduzi meu filho a ser a imagem de Deus. E essa vai ser a vergonha que você vai carregar para o seu túmulo. Porque quando chegar lá no céu, o Senhor não vai aplaudir você por causa do tanto que você ganhou de dinheiro. Ele vai aplaudir você porque você pegou uma criança e se esforçou para que ela fosse a imagem e semelhança dele. Porque foi para isso que Deus criou você. O seu papel é extremamente sublime e eternamente relevante. O céu será povoado por mães que decidiram que a coisa mais importante na vida delas era cooperar com seu marido e criar crianças que fossem a imagem do Senhor. Os seus filhos não precisam povoar o inferno. É melhor que eles sejam conduzidos ao céu. E irmãs que não casaram ainda, quantas irmãs estão aqui que desejam casar? Só tem uma, vai ser fácil. Tem mais para cá, né? Tá certo. Espalhem para ir para as outras. Calma, nem estou pensando que vão casar agora não. Pode deixar para casar alguns dias depois. É porque tem umas irmãs que são 12, 13 anos, ficou com dúvida. Eu não sei se eu posso levantar minha mão. Pode, vai casar, não tem que ser agora. E outras pessoas, outras irmãs que dizem: pastor, se for agora é melhor, né? Né? Rapaz, não, vou deixar assim. Mas o que eu quero dizer para vocês, irmãs? Não vale a pena você ir para a casa de um homem que não é capaz de dar a vida por você. Vou repetir isso. Não vá para a casa de um homem que não esteja disposto a dar a vida por você. Você vai sofrer desnecessariamente. Mas eu sou doida para casar. É fria. Quer meu conselho? Seja solteira. Se você olhar para o seu lado e não ver um homem que daria a vida por você, seja solteira. Existe um ministério de Deus para a vida das solteiras. O que o mundo faz você sonhar para o casamento, você não vai encontrar se o homem com quem você está escolhendo casar não está disposto a dar a vida por você. O que eu disse para minha esposa, o que eu disse para minhas filhas forem: só casem se eu encontrar alguém que seja homem para casar com vocês. Só casem se eu encontrar um homem para casar com vocês. Queridas irmãs, jovens estão querendo casar, talvez algumas irmãs casadas aqui gostariam de conversar com vocês, para mostrar para você a consequência de casar com um homem que não está disposto a entregar a vida por você. O que elas sofrem, os dias que elas ficam sós, os dias que elas são desprezadas, os dias que elas são tratadas como se fossem uma escrava dentro de casa. Você não vai querer casar com um homem assim. O mundo não tem um homem assim para dar para você. No máximo, o mundo tem um homem parecido com isso para dar para você,
mas ele não é a cara de Deus, ele é a cara de Adão. E seus filhos provavelmente não serão imagem de Deus, serão imagem de Adão. Só serão mais bonitinhos, mais comportados, mas não serão adoradores do Senhor. Então escolha bem com quem você vai casar, irmã, em nome de Jesus. Vai dar certo. Orem e que Deus abençoe vocês.